começo aqui, que toda noite você faz um estudo bíblico, né? Achei isso massa. Eu faço, eu gosto. E recentemente a gente teve um debate aqui no canal do Três Irmãos, e um dos debatedores comentou que 1 a cada 4 mineiros tem insegurança alimentar. Te incomoda isso a que ponto? Vou te dar um número que me machuca, porque eu da insegurança alimentar eu acredito no dado, mas eu não tenho ele estatístico. Eu te dar um número estatístico que me machuca tanto quanto esse. 2.500.000 mineiros vivem com menos de R$100 por mês por pessoa. Certo? Ixi. Agora você imagina o que é viver com menos de R$100 por mês. Põe aí, eu sei que tá vendo a gente aí, tá acompanhando. Como é que é? R$100. Você vai ter R$100 para pagar todas as suas despesas no mês. Isso me machuca demais. E esse é o tipo de coisa que me incomoda a ponto... Eu tenho uma característica minha que quando eu olho para um problema muito duro, me sobe uma angústia, uma vontade de chorar, assim. Não é que eu choro, não, eu não choro com quase nada, mas é literalmente como se fosse uma vontade de chorar. Eu tenho isso quando eu olho para a Cracolândia, é um problema que eu olho, eu não sei como resolver. Não sei como resolver o problema do crack. Porque ele tem a ver com problema psiquiátrico, misturado com pobreza extrema, misturado com violência. Eu tenho isso quando eu olho para o problema das pessoas em situação de rua, problema irmão da questão do crack, porque as pessoas acham que não, mas uma população hoje se mistura muito com a outra. E eu ando tendo essa mesma sensação quando a gente fala de pobreza, e eu cheguei a uma conclusão alguns anos atrás já. O único jeito de resolver isso é emprego. Você não tem outro jeito de resolver isso, é emprego. Sabe por quê? Por mais bolsa que você dê, vai ter sempre uma parte da população que não vai conseguir acessar isso, ou que vai ficar dependente disso e vai continuar vivendo na miséria para sempre. O índice de desemprego do mês passado saiu agora, do mês de abril, saiu agora, ele sai sempre com um mês de atraso, né? Minas Gerais está com 4,8% de desemprego. É o menor índice de desemprego da história de Minas Gerais desde que se mede desemprego. Nunca foi tão baixo. Aí você fala, o que isso quer dizer? Número concreto. Quando nós entramos no governo, 4.030.000 pessoas tinham carteira assinada em Minas Gerais. É até um número que surpreende muita gente, porque você pensar que o estado tem 22 milhões de pessoas, só 4.030.000 pessoas tinham carteira assinada. 1º de janeiro de 2019. Hoje, nós acabamos de passar 5 milhões de pessoas com carteira assinada. Então eu tenho quase 1 milhão de pessoas que não tinha carteira assinada, tem carteira assinada hoje. Esse é um negócio que eu paro. Então é o que me conforta um pouco quando eu olho para os 2.500.000 que vivem com menos de R$100 por mês. Que eu falo, pô, nós estamos andando. Nós estamos andando. Então eu tenho um fogo de esperança quando eu vejo programas como Trilhas de Futuro. Ontem eu dei uma palestra para 600 jovens em Araxá que estão fazendo cursos técnicos com Bolsa Nossa. Eu tenho hoje 140.000 pessoas fazendo curso técnico em Minas Gerais com Bolsa Integral Nossa, nesse momento. Essas coisas me enchem de esperança. Eu não acho que a gente vai ter um problema com a população ativa. O que anda me dando um pouco de preocupação? Na hora que eu entrei aqui, a gente estava falando de uma outra, que a gente começou a falar de inteligência artificial um pouquinho aqui antes de começar, né? O que está me preocupando é que você fala, Matheus, como é que o desemprego pode ser de 4%? Se tem 2,5 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de R$100 por mês. Eu vou te falar, porque tem as crianças, tem os idosos que estão fora do mercado de trabalho, mas ainda assim tem um grupo grande aí de pessoas que não estão nesses 4%, é mais do que 4% da população. É um grupo que a gente chama de desalentado. Esse é o cara que é o craqueiro, é o morador de rua. Essas pessoas não entram na estatística do desemprego. Ou é aquela pessoa que desistiu de procurar emprego, ela não... Sim. Como é que nós vamos trazer esse povo de volta para trabalhar num mundo que está cada dia mais exigente, que tem inteligência artificial, cada dia mais tecnologia? Então eu tenho uma preocupação com essa população extremamente pobre, porque eu acho que aquela que teve acesso à educação, nós vamos conseguir encaminhar. Aquela que está conseguindo participar dos nossos programas, nós vamos conseguir encaminhar. Mas eu tenho um meio aí, uma população que tem mais de 20 anos de idade, então não teve acesso aos nossos programas. Uma população que tem menos de 45, 50 anos de idade, portanto, é de uma geração meio perdida do ponto de vista de valores. O Brasil passou por um período de valores assim muito estranho na década de 80 e 90. Eu não sei o que fazer com esse povo. Eles estão fora de todos os índices oficiais. Me deixa... Você me dá como é que eu fico? Eu me sinto muito angustiado. Rodrigo, quando eu era
menino, eu estudei em colégio católico a vida inteira. A gente fazia retiro espiritual. Não sei se algum de vocês já fez retiro espiritual. Já. E eu lembro de 2 retiros, pelo menos, um na Serra do Cipó e um em Santo Antônio do Monte, em que eu chorei do momento em que eu cheguei ao momento que eu fui embora. Esse meu choro tem a ver com o motivo pelo qual eu fui para a política depois, 20 anos depois. É aquela sensação de que existem alguns problemas na humanidade que, se a gente não olhar para eles com um pouco mais de cuidado, gente, é melhor começar a esperar o meteoro. Tá certo? Vamos começar a esperar para o meteoro vir cair e acabar com tudo, porque como é que a gente pode dormir tranquilo com a gente passando fome e frio? E essa angústia que você sente não te dá uma vontade assim de acelerar, porque igual você falou, 2,5 milhões de mineiros com menos de R$100. Eu peguei números hoje de 566 mil mineiros passando fome. E o Esse número deve estar bem preciso. E o Estado tem obrigação de dar comida e moradia para essas pessoas, cara. E a gente estuda a Bíblia, a gente é cristão, a gente acredita em Jesus, acredita em Deus. A gente não tem que fazer algo mais rápido para essas pessoas? Eu tenho tentado me convencer de que é possível continuar acreditando nas pessoas, porque tem alguns dias, eu confesso para você que tem alguns dias na hora que eu termino o meu dia, eu falo assim, não é possível, a humanidade, isso não pode ser o que sobrou da humanidade. Dias em que eu tenho que tratar problemas como fome, e ao mesmo tempo eu vejo passando na minha frente gente tentando manipular contrato público para poder tirar a beiradinha, para poder manter favorecimento. Ou negociando pequenos espaços de poder para poder manter privilégios. Como é que eu tenho... por que eu estou falando que eu estou me segurando para continuar acreditando na humanidade? Eu entendo, apesar de discordar frontalmente, do crescimento da sensação de que o autoritarismo é uma solução. Isso vem da desesperança das pessoas com o ser humano. Porque como a democracia é uma construção nossa, quanto menos eu acredito na gente, menos eu acredito na democracia. Então, ser cristão me ajuda demais para continuar acreditando na democracia. Porque eu falo, não, gente, tem que acreditar na gente. Tem que acreditar. Ué. As pessoas têm alguma coisa dentro delas, que seja a semente delas lá de dentro, o motivo delas existirem, que fala, uma hora ela fala mais forte. Porque se a gente parar de acreditar nisso, aí você cai nesse negócio de falar, democracia funciona não. Era melhor ter um cara mandando aí o que ia fazer e tal. Então, assim, esse surto autoritarismo que a gente tem visto no Brasil e fora do Brasil, para mim tem muito a ver com a perda da esperança das pessoas no outro. Vocês assistiram o Adolescência? Sim. Eu assisti, assim, achei dramático, assim, curioso, porque eu não sabia de várias daquelas coisas. Eu falei, sabe que isso é verdade? Aí nós inauguramos, há 30 dias atrás, um centro de investigação cibernética lá em Belo Horizonte das polícias, em que elas fazem monitoramento de Deep Web, Dark Web, basicamente procurando atividade criminosa, mas a largada foi focada em violência escolar, ou seja, eu estou querendo olhar onde é que vai ter atentado, onde é que vai ter agressão em escola. Por que nós começamos por isso? Porque as plataformas sociais têm ferramentas para nos alimentar, a Interpol tem uma ferramenta muito poderosa para nos alimentar, então a gente fica fazendo monitoramento. Já tivemos bons resultados, por exemplo, a coisa de 60 dias atrás, a Interpol mandou para a gente um post que eles localizaram, tinha sido feito de vou entrar e vou matar todo mundo lá na escola, georreferenciado em Minas Gerais, só tinha fotografia do olho da pessoa. Nós conseguimos cruzar os bancos de dados, identificamos quem era o jovem foi medida protetiva, recolhido para tratamento psiquiátrico, família informada, debelamos o risco. Em compensação, nós tivemos morte terrível em Uberaba, daquele ataque que aconteceu há 30 dias atrás. Olhando isso, foram me mostrar uma investigação em andamento. Eu vou poupar os nossos ouvintes dos detalhes do que eu vi, mas eu vou contar um pedaço, porque eu acho que é importante a gente entender que a gente tem uma tarefa para fazer dentro de casa, tomando conta da família da gente. Um jovem de menos de 20 anos de idade, cortando a cabeça de um gato com uma faca de serra. Aí você fala, Matheus, uma brutalidade. E depois
enfiando o pênis dele dentro do corpo do gato pelo orifício aberto pela cabeça que tinha sido arrancada. Eu acho muito difícil respirar num dia que eu vejo isso 9 horas da manhã, como eu vi. Nesse dia eu fui participar da formatura da INHAC, que é um programa lindo de formação de chefes de cozinha nosso. Na hora que eu fui fazer meu discurso, eu fiquei depois eu fiquei um pouco constrangido, porque eu fiz um discurso tão baixo astral. Sim. Porque assim, você olha para um negócio e fala, gente, onde é que nossa, porque não é só o cara fazer. Ele divulga porque tem gente que consome o conteúdo. Tem gente que paga sim, por isso. sim. E aí eu fui falar com o policial e falou, Matheus, eu não vou te mostrar mais coisa porque eu não quero te chocar, eu queria só te mostrar uma investigação em andamento. Mas assim, eu tenho aqui de violência sexual com bebê, não é um caso, 2 casos, 3 casos, não, a gente investiga dezenas de casos em que eu tenho a imagem e aí eu vou trabalhar para investigar de onde a imagem veio. Eu entendo quem está perdendo a esperança na humanidade. O meu estudo bíblico me ajuda muito a não desistir. Então você perguntou, é isso, assim, é a minha forma de olhar e falar, respira, faça sua parte, conta com Deus, porque tem hora. E aí eu olho para o meu ambiente e vejo gente preocupada em arranjar emprego para não sei quem, arranjar uma vaga não sei aonde, ganhar um dinheiro, uma beirada num contrato. Fala, meu filho, você tem filhos em casa? Você está sabendo o que seus filhos estão vendo na internet? Você está sabendo que tipo de conteúdo que está disponível para ele? Você está acompanhando para saber que tipo de gente esse menino vai ser no futuro? Eu não sei não, viu, gente? Assim, é muito duro você manter a esperança hoje em dia. Para uma pessoa que tem tudo como eu, é difícil. Aí eu falo, e para uma pessoa de quem a vida já tirou tudo? É muito, muito difícil, viu, gente? Tem dia que não é fácil estar no seu lugar. Nessa hora, será que a gente não tem os grandes poderes, né? que valorizar grandes mais a nossa responsabilidades. polícia, contar mais com a mão de obra deles